Sexo, sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, ideologia de gênero, kit gay, sigla LGBTQIA+, orgulho gay, cisgênero, transgênero, não binário. Meu Deus, eu tô ficando louca para o mundo que eu quero descer. Não. Calma, pega na mão do tio e vamos junto. O assunto de hoje é sexo, sexualidade e identidade. E não tem nada a ver com perversão. Bora trocar uma ideia? Pra quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui? Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa um comentário que é super importante e bora pra esse papo. No último dia 28 de junho foi celebrado o orgulho LGBTQIA+, e muitas pessoas me pediram um conteúdo específico e especial para essa data. Embora no meu canal tenha um monte de coisa, tem um monte de conteúdo, é só vocês darem uma pesquisada aí, ao longo do vídeo vai passar alguns cards, vocês podem acessar. Mas aí tem uma coisa que para mim é super importante, eu gosto de fazer esse debate na minha vida de forma muito natural e ao longo do processo da minha vida, e não segmentar em uma data específica. Embora eu ache que centralizar um dia para esse debate, para essa visibilidade, é muito importante e muito positivo. Mas aí eu sempre penso, a gente está falando de educação, a gente está falando de desconstrução, a gente está falando de um processo. Então esse debate ele tem que ser diário em todos os setores da nossa sociedade. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao Sexo, Sexualidade e Identidade para Leigos. Falar sobre sexo, sexualidade ainda é um tabu. E isso só gera desconforto, desinformação e desconhecimento, fazendo perpetuar o privilégio de alguns em detrimento do sofrimento de vários. Então, vamos começar esse papo. Tudo começa no nosso nascimento. Nascemos e a nós é designado um sexo biológico. Seres humanos, ao nascer, eles são divididos biologicamente pelas suas genitálias. Pênis, menino, vagina, menina, e pessoas que nascem com características masculinas e femininas, os intersexos. E aí a gente cresce, amadurece ou não, e descobre que existe o crush, o ficante, o peguete, o namoro, o casamento, enfim, as relações. Ou, na verdade, também não tem nada disso e tem gente que nem sente falta. E aí a gente está falando de algo que se chama orientação afetiva sexual. E aí a gente tem os héteros, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, que é a forma como as pessoas vão interagir e se relacionar afetivamente e sexualmente. Como vão se amar, se pegar, ficar e por aí vai. E nesse processo entre o nascer, crescer, viver, amadurecer, se relacionar, existe como a gente se sente confortável a se definir e se expressar. E isso não tem nada a ver com o dia do meu nascimento e nem com quem eu vou querer viver um date, uma história de amor, quem vai ser a tampa da minha panela. Tem a ver comigo, com a minha relação com o meu corpo e como eu me sinto confortável em me apresentar para o mundo. E aí a gente está falando de identidade e expressão de gênero. E aí a gente tem a mulher cis, o homem cis, a mulher trans, o homem trans, trans não binário, travesti, transgênero. É como as pessoas vão se expressar na sociedade. Muitas vezes quebrando paradigmas e normas que nos foram enfiados goela abaixo culturalmente na nossa sociedade. E essa é a parte mais importante do nosso papo. Você veste o que veste porque você quer? Ou porque você foi induzido, ensinado, forçado a se vestir assim? E gostar de determinada cor? E se comportar de determinada forma? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Oi? A nossa cultura incentiva determinados comportamentos, vestuários, valores, profissões, de acordo com o gênero atribuído ao nosso nascimento. E se eu não me identifico com o que me foi atribuído quando eu nasci, a quem cabe essa decisão? Olha, eu vou te contar um segredo. Essa história de que meninos se comportam assim e meninas se comportam assim é uma invenção da nossa sociedade, não da natureza. Por exemplo, na Escócia, os homens usam saia, que é uma adaptação de uma túnica que antigamente eles usavam e depois foi adaptado, modernizado para saia.
saia. Você entende? É cultural. Então se a gente aprendeu essas regras castradoras, por que não aprender agora regras libertadoras? O que te prende? O natural é, ou deveria ser, a gente seguir os nossos desejos e os nossos instintos. Mas aí o homem que sempre conspira botou um monte de regrinhas e tentou forçar um tipo, um modelo específico de expressão e comportamento, reprimindo a nossa natureza. E agora a gente questiona esses papéis e esses modelos que a nós nos foi designado forçosamente. Buscamos um espaço de maior inclusão, visibilidade, respeito por ser quem nós somos, pela nossa identidade e a nossa forma de ser e de estar no mundo. Você já ouviu falar das siglas GLS, LGBT, LGBTQIA+. Falei que o vídeo era para leigos, né? Cada letrinha significa uma comunidade associada a algo muito maior. Essa sigla, que foi mudada e foi se adaptando ao longo do processo, está acompanhando o nosso debate que é diário e revendo também os nossos e os novos conceitos, para que seja uma luta mais inclusiva, plural e diversa. Então saltamos de uma sigla que dava um certo destaque para gays, uma vez que o G ele abria a sigla e antigamente reconhecia apenas gays e lésbicas como, digamos, carro-chefe, únicos visíveis nessa luta e nessa comunidade, invisibilizando uma série de outras existências e outras experiências, até que chegamos no LGBTQIA+, onde foi incluído e visibilizado lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, queers, intersexos, assexuais e o mais, que representa muitas outras possibilidades. Pois sim, elas existem e também merecem o seu lugar e a sua visibilidade nessa conversa. E hoje a gente não se discute só a orientação afetivo-sexual. Não, hoje tratamos de gênero, identidade de gênero e orientação afetivo-sexual. Resumindo, não se trata apenas com quem eu estou ou eu desejo me relacionar. Se trata da nossa cidadania, dos nossos direitos, reivindicação de políticas públicas que amparem a nossa saúde, o nosso emprego, o nosso viver, que nos compreenda e nos defenda enquanto cidadãos deste país, garantindo o nosso lugar no mundo e o nosso direito à vida, garantindo da gente viver como a gente bem entender. Ter o conhecimento da existência dessa luta, dessa sigla e o que ela representa é muito importante. Gays, lésbicas, trans sempre existiu na nossa sociedade, mas agora a gente define isso por uma questão de inclusão, políticas públicas e a desconstrução de um sistema patriarcal de privilégios baseados na construção da superioridade do homem. Entender e lutar por essas letrinhas é tão positivo para a comunidade LGBTQIA+, quanto para toda a estrutura da sociedade, pois o avanço de uma sociedade plural e diversa é distribuir o poder centralizado no homem macho, que a gente sabe que é o homem branco, rico, pseudo-religioso, e garantir a existência de toda uma sociedade. A educação sexual ela deveria ser prioridade no Brasil, pois seria a chance de minimizar os impactos da violência ao qual somamos grandes índices no país. Quando a gente fala de educação sexual e de gênero, a gente não está falando de transformar as crianças em gays, travestis, dar mamadeira de piroca. Estamos falando de ensinar conceitos sobre papéis de gêneros desempenhados na sociedade, limites sexuais, proteção, autonomia, respeito, aceitação e dignidade. É um papo que deveria ser levado a sério, não transformado em deboche ou deturpado em um kit gay. Vocês lembram dessa história? Meu Deus, parecem muitos termos e conceitos, né? Mas você viu que tem lugar para todo mundo? E a gente está falando de algo que é muito simples, que é o diálogo. Pois só através do diálogo a gente vai conseguir se aproximar de um debate que causa ainda muito estranhamento e ainda determina privilégios de alguns e violência a outros corpos. Então a gente precisa criar espaços de debates efetivos que contemplem a voz dessas pessoas que são traduzidas nessas letrinhas. Dia 28 de junho é uma data, é um dia muito importante, mas as aulinhas, as conversas, os debates, eles devem ser diários e em todos os lugares da nossa sociedade.
da conversa com a minha mãe, com a minha vizinha, com a minha amiga, com o meu amigo da escola, com o meu amigo da universidade, com o meu amigo do mestrado, doutorado. Essa informação ela deve ser disseminada e a gente deve conversar sobre isso em todos os lugares. E você, conseguiu compreender? Acha que faltou alguma informação? Você quer que eu pontue algum termo específico que para você ainda não ficou evidente? Deixa aí nos comentários e vamos continuar esse papo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sou o Marco Antônio Ferreira e esse é meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.